A partir do capítulo de número 26, realmente a gente encontra a história de Isaac. A história de Isaac de maneira não fatiada. Porque toda vez que Isaac é contado na história das Sagradas Escrituras, a sua história está entrelaçada entre outras histórias. De maneira que quase a gente não percebe a vida de Isaac. Quando Isaac aparece pela primeira vez é quando Deus diz para ele, diz para Abraão, que tu terás um filho e tu vai colocar o nome dele de Isaac, que significa riso. E a Bíblia declara, na verdade, que Deus se apresenta mais uma vez e diz novamente, reforça o nome, agora para a mãe de Isaac, dizendo exatamente, Sara, tu terás um filho e o nome dele será Isaac, vai ser riso o nome dele. E então Sara, depois de 1 ano, ela tem um filho, e aí o que Abraão faz? 8 dias depois, ele circuncida o seu filho chamado Isaac, o riso. O que acontece? A história de Isaac está aparecendo, mas ela está sempre entrelaçada na história dos grandes homens ou das grandes mulheres. No caso, Abraão e Sara. O tempo vai passando, Isaac cresce, e agora ele é pequenino, está sendo desfraldado, ou desmamado, melhor dizendo. E a Bíblia declara que há uma briga, que seu irmão mais velho, Ismael, começa a zombar dele, e aí nessa história novamente aparece Sara, falando com Abraão e mandando Ismael e Agar para longe. Depois aparece agora já Isaac, um pouco mais velho, jovem, e agora ele entra na história para ser sacrificado como obediência ao mandato de Deus, que Deus pediu a Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho Isaac, no monte que eu vou te mostrar. E Isaac vai caminhando, sem falar nenhuma palavra, até que ele sobe um monte e diz, pai, a gente tem o fogo, nós temos a lenha, temos a faca, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Já que a gente veio para fazer um sacrifício, tem que ter um cordeiro, cadê o cordeiro? E Abraão diz, meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. E a Bíblia declara que Abraão ele chega até o monte, Isaac percebe que ele é o sacrifício, que ele é o cordeiro, ele se deixa atar os seus braços, Abraão oferece a ele em sacrifício, e quando ele vai para matar o seu filho, Deus se levanta e diz assim mesmo, Abraão, não faças isso. Ele poupa o filho, a Bíblia declara que Deus faz e sela uma aliança com juramento da parte de Deus, dizendo, eu realmente sei que agora que tu me obedeces e agora a minha aliança é perpétua, eu juro por mim mesmo, que eu vou fazer cumprir tudo o que eu te prometi. E então Abraão, ele olha para trás e vê um cordeiro, então ele coloca no lugar de Isaac, e os dois descem para sua casa novamente, alegres e jubilosos por tão grande salvação que Deus operou, um tão grande milagre. Então a mãe de Isaac morre, Isaac aparece de novo na história, já chorando. Então Abraão prepara novamente e se casa, mas aparta-se os filhos que ele gera desse próximo casamento, para deixar Isaac somente sozinho, herdando toda a riqueza do seu pai. E então, por final, a gente tem a morte de Abraão. Abraão preparando uma esposa antes de morrer para Isaac, que é Rebeca, ele se casa e então some-se à vista, e Isaac começa a aparecer. Quando Isaac começa a aparecer, quando ele está orando por sua esposa por 20 anos, e então essa mulher que era estéril, ela vai dar à luz, ela gera gêmeos, Esaú e Jacó. A história novamente de Isaac começa a ser reproduzida, ou era pelos pais, ou agora será pelos filhos. A preeminência agora das histórias não é somente que Isaac, ele está orando por 20 anos para que Deus conceda a promessa que ele mesmo prometeu, que ele teria que ter uma descendência numerosa, grande. Mas quando ele acontece, essa promessa tão maravilhosa, parece que o foco sai totalmente da vida de Isaac e vai para as duas próximas histórias, ou o grande patriarca que vai surgir, que será Jacó. A história dos dois meninos brigando no ventre, depois a história da venda da primogenitura. E cadê Isaac nessa história? Não se fala, não se sabe. Isaac vai passando ileso por toda uma etapa de sua vida, e parece que a história não é muito bem contada na pessoa de Isaac. Será que Isaac é realmente tão importante assim? E aí então, quando a gente entra no capítulo de número 26, agora vai começar realmente uma história que iniciou no capítulo de número 25, quando Deus diz, morreu Abraão, e a partir da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. E como Deus vai abençoar Isaac? Aí o relato do capítulo 26 vai ser uma história anacrológica, significa dizer o quê? Anacrônica.
que significa dizer que a Bíblia nem sempre ela conta de maneira cronológica os eventos que acontecem. Às vezes ela coloca um evento antes, só para dar ensejo naquilo que vai acontecer, mas aquilo que vai acontecer posteriormente é anterior a esse próprio evento. E assim vai acontecer. Isaac ele entra na terra de Gerar. A Bíblia declara que houve uma grande fome, nos mesmos moldes que houve no tempo em que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e estava indo em direção a Canaã. Quando ele estava indo em direção a Canaã e ele estava passando por essa mesma cidade, Gerar, houve uma grande fome e ele resolveu descer aonde? Para o Egito. Deus não falou com ele, Deus não se apresentou a ele, ele passou direto. Não tem comida aqui, então eu vou para o Egito onde tem comida. E ele foi. E a Bíblia declara que quando ele chegou na terra do Egito, perguntaram para ele a respeito de sua esposa, e o que é que ele disse? Ela é minha irmã. Você conhece essa história? Porque eu já contei também. O que é que acontece com Isaac? Isaac ele percebe a mesma fome chegando sobre toda aquela região. Então o que é que ele pensa? Vou descer para o Egito. Meu pai foi para o Egito, também vou descer. A Bíblia é clara que o caminho de Gerar, para chegar no Egito, tinha que passar por Gerar. E quando ele está no caminho, está em Gerar, aqui começa a primeira visão, ou a primeira aparição do Senhor com Isaac. Porque até agora, Isaac não tem um tipo de manifestação da parte de Deus, pessoalmente. Tudo está atrelado. Até a sua esposa já recebeu a revelação e ele, nenhuma. Ele está no zero com Deus, nada. Isso não significa dizer que é um homem sem intimidade com Deus. É um homem que ora constantemente, mas Deus não se apresentou a Isaac, como continuamente fazia com seu pai Abraão. Agora Deus se apresentou à sua esposa Rebeca e ele, nada. Mas agora é a vez exatamente de Isaac experimentar algo da parte de Deus. Então quando ele está a caminho na terra do Egito, Deus se apresenta exatamente, diz para ele, de maneira bem clara e simples, para que ele sempre entendesse exatamente. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, porque eu vou ser contigo e te abençoarei e darei à tua descendência todas essas terras. O que Deus está dizendo para Isaac é a primeira coisa que ele vai dizer: Isaac, eu não quero que tu desça ao Egito. Eu sei que o teu pai foi ao Egito quando teve fome, mas eu não te permito que tu desças ao Egito. O teu pai desceu ao Egito sem o meu consentimento ou sem a minha permissão. Eu só apenas deixei, eu não impedi que ele descesse. Talvez porque Abraão tivesse uma fé muito segura da parte dele. Talvez. O seu filho Jacó também não é impedido, antes pelo contrário, Deus permite que Jacó desça à terra do Egito, mas Isaac não lhe é permitido descer ao Egito. Primeira coisa que eu quero falar: nem tudo é permitido a nós. Algumas pessoas que caminham com Deus têm que saber claramente aonde você pode entrar, aonde você pode ficar e aonde você não pode de forma alguma entrar. Abraão foi permitido descer ao Egito. A Jacó, o neto de Abraão e filho de Isaac, foi dito para ele: vai ao Egito. Mas Isaac, você não desce ao Egito, você fica nessa terra. Se para Abraão, todos os dois, tanto Abraão quanto Jacó, são homens que obedecem a Deus em movimento. O que é obedecer a Deus em movimento? Para Abraão, Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei, caminha na terra, prossegue caminhando, anda. Abraão está sempre andando, e à medida que ele vai andando, ele vai levantando altares ao Senhor. Ele vai levantando um culto ao Senhor, por onde ele vai. Para Jacó é a mesma coisa, desce, vai, é expulso. Jacó está sempre caminhando, mas para Isaac, não. Isaac, a palavra de Deus para Isaac é: permanece, fica aqui. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente deve obedecer às ordens de Deus. Se Deus diz para a gente para permanecer em um determinado lugar, a gente deve permanecer. Se essa é a aliança que Deus está nos dando, permaneça com o seu casamento, permaneça com seus filhos, permaneça debaixo da autoridade dos seus pais,
permaneça, fique, até que Deus te liberte para viver uma nova jornada. Antes disso, você vai entrar em grandes problemas, e isso é tudo que Deus não quer na sua vida. Mas Abraão obedecer a Deus e ficar a Deus é suficiente. A gente fica livre das dificuldades da vida? Não, não é suficiente. Mas estar com Deus e ficar naquilo que Deus nos ordenou é a nossa segurança. Quando você sabe que você está obedecendo a Deus, é a tua segurança isso. É a certeza que você não terá uma consciência culpada por atos e atitudes que você vai ter por não estar obedecendo estritamente a palavra de Deus. Por isso, Deus pede que a gente examine a nossa vida e permanece. Está na fé? Permanece. Não te afasta, nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus disse para Isaac é bem claro. Abraão já tinha partido. Ele sabia da história. Descer ao Egito era a coisa mais normal, e talvez para nós, em algumas situações da nossa vida, seja a coisa mais normal fazer alguma outra coisa. Mas talvez para nós, ou talvez para alguns, você não deva fazer. E como eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer, Abraão? A própria Escritura vai te dizer o que tu deves e o que tu não deves fazer. Para Isaac, não vai embora, não desce, não tem medo do inimigo chamado fome. Isaac estava descendo por causa da fome, por causa da escassez. A gente tem que aprender que não é porque nos está faltando alguma coisa que Deus não está conosco. No meio das lutas e das adversidades da nossa vida, quando a gente se depara com uma adversidade muito forte, um problema muito difícil para nós, que não é da nossa alçada, mas chegou sobre nós, a gente vai bolar nossos planos para fugir de qualquer outra coisa e fugir dessa situação. Ali está tendo comida no Egito, eu vou para lá. Não faça isso. Não decida pelos teus olhos, nem pela tua experiência. Decida pela fé em Deus. Deus é capaz de te sustentar no meio da escassez? Assim como Ele é capaz de te sustentar num problema maior do que a escassez, a abundância. Porque quantos de nós, em tempos de abundância, seremos realmente fiéis ao Senhor? O nosso maior perigo, às vezes, não é a escassez, é a abundância. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente, tanto em ter comida ou passar fome. Eu estou completamente e totalmente dependente do Senhor. Eu está calmo o meu coração, não me desespere, nem enche os meus olhos as grandes farturas ou a escassez. Aprendi a viver contente no Senhor, tendo muito ou não tendo nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a tanto ter quanto a passar necessidades. E esse é um problema muito grande. O que Isaac tinha uma grande quantidade de bens, de gado. E que se não tem água, não tem pasto. Se não tem pasto, acabou. A fome era grande sobre toda a terra. Só tem um lugar, o Egito. E Deus disse, fica aqui que eu vou te abençoar. Deus nos prospera no lugar da escassez. E por que Deus vai nos prosperar no lugar da escassez? Para que você saiba e todos saibam que é Deus que supre todas as tuas necessidades e te faz prosperar no tempo da adversidade. O que é que Isaac faz? Vou obedecer a Deus, eu vou ficar. Contra tudo que eu sei, eu vou ficar nessa terra. E a Escritura diz, e agora, o que será que vai acontecer? Quando ele senta e se hospeda naquela terra,
terra que é dele por herança, mas ele não tem um pedaço de chão. Então, com toda aquela manada de gado que ele está entrando naquela terra, os donos da terra dizem: ei, o que tu está fazendo aqui com tudo isso? Ele chega com um homem da terra, o rei Abimeleque, e diz: me concede um pedaço de terra para que eu possa plantar e para que o meu gado também coma. Eu vou arrendar essa terra. É basicamente isso, ele arrendou a terra. Ele não podia comprar, ele tinha dinheiro para comprar, mas ele não podia, essa não era a ordem de Deus. Mas ele podia alugar a terra, e ele arrendou um pedaço de terra. Não, fica aí para esses pedaços aí. A história conta que quando Isaac aportou e fixou residência naquela localidade, os homens olharam para Isaac e olharam para sua esposa, Rebeca, e os homens disseram: quem é essa mulher aí? E Isaac disse: é minha irmã. O mesmo pecado do pai está sendo reproduzido no filho. Você entende, pai? Você entende, mãe? Que os teus filhos podem achar você um herói. Mas você sabe que quando os nossos filhos ou alguém acha alguém herói, ele sabe no seu coração que é muito difícil chegar ao patamar daquela pessoa, não é não? Pode perguntar a qualquer pessoa, qualquer garotinho que pense em jogar a bola: qual é teu maior ídolo? Ah, Neymar. Quem era do meu tempo? Zico. No tempo mais passado, Pelé. Qual deles que sonhavam ser Pelé, Zico ou Neymar nos dias de hoje tem no seu coração a certeza que vai chegar a ser Neymar? Ele se dá por satisfeito de ser um jogador, de ser pelo menos bom, precisa ser excepcional. Significa dizer que quando a gente coloca um patamar aqui em cima, provavelmente a gente nunca vai chegar, a gente vai chegar aqui embaixo, porque ele é o nosso ídolo, ele é o nosso maioral, o nosso exemplo. Mas você sabe que quando a gente imita uma pessoa, dificilmente a gente chega no patamar dessa pessoa. Mas é bem provável que a gente cometa os mesmos erros dessa pessoa. E sabe qual é a nossa resposta? Se ele que é grande, meu pai que é grande, eu não sou como ele. Pecou dizendo que minha mãe era Sara, era sua irmã. Você já viu aqueles que pecam e dizem assim mesmo: tanta gente pecando e fazendo a mesma coisa. Certa vez eu estava com uma família muito querida. O pai era adúltero. O pai era adúltero. Teve muitos problemas na família. Agora, a filha estava nova, engravidou. Eu tinha viajado nesse tempo e tinha voltado. Quando eu voltei, já estava essa bagunça toda nessa família, eu não sabia nada, já estava assim. E eu encontrei eles na rua. A menina já estava grávida, o menino estava do lado. Disse: oh, que legal. Ah, é bênção, gravidez sempre é bênção. Um filho sempre é bênção. Em qualquer tipo de situação que você imaginar mais terrível, ele é bênção. Porque nenhum homem pode gerar um filho a não ser o próprio Deus. Deus é que dá o filho. A gente nem discute a respeito. A gente só discute a situação, como é gerado esse filho. Se ela é pecaminosa ou não. Mas o filho sempre será bênção. Entenda isso. Filho sempre é bênção. É por isso que a gente abomina aborto. Porque filho é bênção. É uma dádiva do Senhor para o ser humano. Não importa como esse ser humano vai gerar esse filho. Se é em santidade ou se é em pecado. Esse filho é bênção. As respostas ou as consequências dessa forma como eles fazem são outra história. É outra história. Então, chegando lá com essa menina, estava ali, disse: aí eu me assustei um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Porque a gente conhece. Para onde vai o caminho? Está engravidar assim, tá? E aí ela diz assim: tanta gente já fazendo e ela não vai ser a primeira nem a última. Quem falou isso foi a mãe. A pessoa que era muito fiel ao Senhor, assim, tipo, muito firme no Senhor. Mas quando chegou na casa dela, ela justifica o quê? Quem pode apontar? Tem tanta gente que faz, ela não será a primeira e não será a última. Eu disse: é. Mas essa é uma resposta de uma mãe? Essa é uma resposta de alguém que teme e honra ao Senhor?
É por isso que nos nossos pecados, como nós somos pais, e se teu filho olha para você e tem você, pai e mãe, como exemplo de vida, pode ser que teu filho seja como Isaac e nunca chegue à altura da tua fé. Pode ser que nunca. Mas pode ter certeza que ele vai cometer os mesmos pecados que o seu. Ele vai fazer isso. Há uma força muito grande em nós repetir os pecados dos nossos pais, mesmo que a gente não queira. É por isso que o nosso cuidado e o nosso coração tem que se voltar para os nossos filhos, para que eles mesmos entendam a responsabilidade de temer ao Senhor e viver aos pés do Senhor. Para que ele lute não somente contra a sua natureza, mas os próprios exemplos dos seus pais, porque muitas vezes a gente, abafa as coisas, mas meu pai foi tão grande, mas ele errou nisso, mas ele foi tão grande. Dá para desconsiderar. Deus nunca desconsiderou o pecado de nenhum dos homens que ele chamou na palavra de Deus. Ele não desconsiderou o pecado de Davi, ainda que não tenha o punido com a morte, mas as consequências do seu pecado foi caindo na sua casa, uma por uma. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que Deus tem nos dado, os nossos filhos. Se nós, sendo o exemplo, nossos filhos podem cair nos mesmos erros que os nossos pecados, a pergunta é: e se eu não for o exemplo para o meu pai, para o meu filho? Se eu não sou o exemplo para o meu filho, quão difícil vai se tornar isso? Se eu sendo o exemplo já se torna uma grande probabilidade dele errar aonde eu errei, porque ele terá justificativa dentro da sua própria... Meu pai fez isso e foi bom, não pegou nada. Por isso a gente tem muito cuidado. E a Escritura diz claramente: é tua irmã? Tá bom, tranquilo. Diferentemente de Abraão, o faraó não tomou, ou no caso Abimeleque não tomou a esposa de Isaac, Rebeca, deixou. E nenhum dos cidadãos também tomou, porque Deus havia prometido que ele abençoaria. E não é porque Deus nos abençoa que a gente está livre para cometer todos os tipos de erro, mas a sua proteção e a sua misericórdia é muito grande, como diz o Salmo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por que Deus ele vai fazer isso e proteger Abraão, proteger Isaac e sua esposa? E ele vai proteger de maneira maravilhosa. O tempo se passou, ele começou a trabalhar na terra. Ninguém tocava em Isaac, ninguém tocava em Isaac. A mulher de Isaac era muito bonita, Rebeca. E num certo dia, Abimeleque, ele olha da sua casa e vê: Abraão está tirando gracinha com Rebeca, desculpem. Isaac está tirando gracinha, brincando com a sua irmã. Mas isso não é brincadeira entre irmãos. A Escritura diz que, no nosso texto está dizendo, acariciava Rebeca. Mas o original diz que ele brincava com Rebeca. Tirava gracejos com a Rebeca. O nome é riso, então ele dava risada no seu matrimônio. O que Deus está querendo dizer? É que o matrimônio ele tem que ser um lugar em que a gente vem se divertir. Que a intimidade de um casal é a alegria desse casal. E que ninguém mais faz parte dessa brincadeira a não ser o próprio casal. Abimeleque olha para isso e disse: nossa, isso não é brincadeira entre seu irmão. E ele manda chamar Isaac. Disse: Isaac, isso não é brincadeira, diz logo. Ela não é tua irmã, é tua esposa. Porque ninguém brinca assim com a irmã. Ela disse: e por que tu fizestes isso? Porque eu sei que vocês são ímpios. Vocês iam olhar para ela que era bonita e iam me matar para ter ela. E por isso eu disse que ela é minha irmã, justificando da mesma forma que seu pai. Só que o rei, é tão interessante que o rei ele diz: você não tem medo daquilo que poderia acontecer conosco? Se algum de nós, não estou falando nem de mim, se algum dos nós, do nosso povo, tomasse essa mulher e a possuísse, tu sabe que tipo de maldade poderia cair sobre nós? Que tipo de maldição cai sobre as nossas vidas? O que Abimeleque está entendendo e que a gente tem que entender? Que os pecados nossos, eles caem sobre nossa comunidade. O pecado de um pai cai sobre toda a sua família. O pecado de uma mãe cai sobre toda uma família. O pecado de um diretor, de um presidente cai sobre toda a empresa ou sobre toda uma nação. O pecado de um homem pode arruinar uma sociedade
inteira, amados. Assim como o pecado de Acã levou Israel a morrerem muitos por causa de um homem só que desobedeceu a Deus. Esse Abimeleque entendia, bastava um homem fazer a coisa errada, que toda a nossa nação pagaria o preço. Bastou Adão cair e que todos nós pagamos o preço. Por isso, um ato errado em nossas vidas tem sérias consequências para todos os que estão ao nosso redor. E então Isaac, ele não está repreendido, ele está, e ele diz, e aquele Abimeleque diz assim mesmo: olha, eu dou uma ordem, ninguém vai tocar na mulher desse homem, ninguém toca nada nele. E assim ele vai. A Bíblia diz agora, Isaac está naquela terra, agora ele está protegido não somente pelo próprio Deus, pela própria ordem do rei. Ele está vivendo normal, e sabe o que ele diz? Na terra da fome, ele planta. E Deus faz com que a colheita dele é 100 por 1. No tempo da escassez, onde ninguém nem tinha comida, Deus faz uma provisão para ele, que ele planta. E ele consegue uma colheita de 100 por 1. Isso mostra a providência de Deus. Isso mostra a graça de Deus. Isso mostra toda a força de Deus, dando para Isaac aquilo que ele não merecia. Porque a primeira coisa, quando ele entrou nessa terra, que ele ficou, ele disse: o que é que eu tenho que fazer? Quem é essa mulher? É minha irmã. Essa foi a primeira ação dele depois que ficou na terra. E Deus, por sua graça e misericórdia, ainda assim, abençoa a vida desse homem. Só que o que é o detalhe? Quando Isaac ele começa a ter essa produção tão grande, tão gigantesca, os homens que estão naquele ao redor, naquela mesma cidade, olham para ele e dizem: esse homem está ficando muito rico, ele está ficando muito próspero, ele está aumentando o seu gado, está aumentando o seu dinheiro, está aumentando a sua lavoura, ele está ficando cada vez mais. Vamos entulhar os poços de água. Lembre-se, numa terra de fome, quem tem poços de água já é uma maravilha. Se é tempo de fome, os poços estão cada vez mais secos. Sabe o que esses homens fizeram? A Bíblia diz que com inveja eles foram e taparam os poços que o seu pai, Abraão, havia cavado. E então eles taparam somente por inveja, para que eles não tivessem água. E então Isaac ele teve que fazer o quê? Reabrir aqueles poços. A partir do momento que ele começou a cavar um poço e reabrir aquele poço, ele dava o mesmo nome que o seu pai dava. Só que os filisteus eles chegavam e diziam assim mesmo: esse poço é nosso, pode ir embora. A Bíblia declara que Isaac, ele, como ele é muito pacífico, ele não briga, ele se cala. É de vocês? E sai. Ele vai para mais longe, ele começa a se afastar da terra dos filisteus. Ele está em Gerar e ele vai se afastando cada vez mais. Então ele abre de novo um outro poço, ele reabre o poço, e quando ele reabre o poço, os filisteus voltam de novo com ódio e dizem: esse poço também é meu. E aí ele chama o primeiro poço, poço da contenda; o segundo poço, poço de ódio. Eles abrem mão: vamos embora, não tem problema não, eu sou um homem de paz, eu não sou de guerra. Eu não sou o que pega na espada para lutar pelos meus direitos, porque era meu direito esse. Foi meu pai que abriu, vocês entulharam, e eu reabri, e vocês estão tomando agora ele. Mas não tem problema não, eu vou para outro lugar. A Bíblia declara que então que ele vai mais distante. Ele sai cada vez mais. O que os filisteus pensaram? A terra que ele estava, ele só produziu isso porque aquela terra era boa. Não foi nada de Deus não. Vamos expulsar Isaac daquela terra e a gente vai plantar no lugar dela, e no lugar da fome a gente também vai colher esse tanto. Eles expulsaram e nada de colheita. Expulsaram da segunda terra e nada de colheita. Na terceira que ele cava, a Bíblia declara que ele tem água e os homens não lutam por aquele poço. E ele diz: esse é o poço do meu espaço, um poço em que Deus me deu amplitude. Ninguém vem mais contender, ninguém vem mais me odiar e querer tomar o que é meu. Agora o Senhor me deu descanso em um lugar espaçoso, onde eu posso plantar, onde eu posso cultivar, onde eu posso colocar o meu gado. A Bíblia declara que ele se tornou riquíssimo. Havia bois, havia servos. O império que Isaac se levantou era muito maior do que o próprio
poder do rei. Então o rei chega com ele e disse: vai-te embora da nossa terra, porque tu és muito maior do que nós. Vai embora. E a Bíblia declara que Isaac pega todas as suas coisas e vai embora. Vai para o mais extremo da terra, para bem longe. E lá de novo ele está começando a plantar e começando a fazer, e ele começa a ficar cada vez mais rico, porque a bênção do Senhor estava com ele. Eu queria parar para falar com vocês algumas coisas. Você tem direito? Você tem muito direito. Mas você é capaz de abrir mão porque confia que Deus é o que está te dando aquilo que tu precisas? Porque foi isso que Isaac fez. Era direito dele ter aquele poço porque o seu pai abriu. E os seus inimigos o invejaram porque ele possuía muitas coisas. Não pense que quando Deus te prospera, tu não vai ter o ódio ou a inveja das pessoas. Tu terás. As pessoas brigarão para ter aquilo que você tem. Ter a mulher que você tem, ter a casa que você tem, ter o trabalho que você tem, ter o prestígio que você tem, ter tudo o que você tem. Porque a bênção do Senhor foi sobre você. E porque você permaneceu no Senhor. Mas sabe de uma coisa? Não lute por essas coisas. Se foi o Senhor que te deu no tempo de adversidade, Ele te manterá dando tudo o que é necessário para você. Abra mão. Vá. Não seja como Ló. A gente está brigando. Mesmo, escolhe, se é para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Disse Abraão: qualquer lugar que tu escolher, eu vou ao contrário. Claro que Ló levanta os olhos e vê a planície de Sodoma. E o texto diz: os habitantes de Sodoma eram homens muito pecadores, mas ele não se portou com o pecado. Eu vou para Sodoma, que é melhor. Por quê? Porque ele imaginou que a terra, o que ele estava vendo que era boa para o gado, e era boa, era isso que lhe daria sustento. O resultado disso a gente sabe como Ló termina a sua vida. Porque ele levanta os olhos para aquilo que todo mundo deseja. E o que nossos olhos devem ser levantados é somente saber se o Senhor está nos abençoando ou não. Se o Senhor está indo com a gente ou não. Se o Senhor está com a gente ou não. Porque se o Senhor não estiver, até as nossas bênçãos serão dores sobre as nossas vidas. O que é que acontece? Isaac vai embora. Está distante, o Senhor abençoa. Na terra dos filisteus, o rei Abimeleque levanta 3 homens. Vamos até Isaac, na outra cidade, na outra terra, distante dos nossos domínios. E eles entraram. Uma comitiva bem grande. O que é que eles vieram fazer com Isaac? Vamos fazer uma aliança. E tu promete, por juramento, a não invadir minha terra e não tomar tudo que eu tenho. Por quê? Porque ele estava apelando de medo. Só que eles não sabiam que Isaac era um homem pacífico. Um homem que deixou que Deus brigasse por ele. E o texto diz que Isaac fez essa aliança. Isaac disse: por que vocês vêm a mim? Vocês me enxotaram da terra. Vocês jogaram eu para bem longe. Por que vocês estão vindo agora a mim? Isso é uma triste história deste mundo, amados. As pessoas que mais devem abençoar esse mundo são as pessoas que são mais odiadas e são afastadas por aqueles que deveriam ser abençoados com sua presença. Isaac foi assim. Isaac, quando trazia riqueza e prosperava, aquela terra ia estar prosperando. Mas os homens não entenderam assim. É melhor que ele vá para longe. É a mesma coisa quando Jesus veio a essa terra. Os homens tiveram inveja porque as multidões iam e seguiam Jesus e não mais iam ao templo, melhor dizendo. Não iam mais às sinagogas, iam atrás de Jesus, e eles, com inveja de Jesus, o crucificaram, sabendo que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A gente não deve ter medo. Se afaste. Porque a Bíblia diz que a promessa é: bem-aventurados são os mansos, porque eles possuirão a terra. Esse verso se cumpre na vida de Isaac plenamente.
e não levantou uma espada, e os seus inimigos vieram ter paz com ele. Diga que tu não vais fazer mal a mim. No dia seguinte, Isaac faz o quê? Um grande banquete para esse homem, para os seus convidados. Dá um grande banquete e depois faz uma aliança, dizendo: nós vamos reatar a aliança que meu pai já tinha feito com o seu pai. Eu não vou ferir, não vou machucar vocês. Eu os abençoo. E eles voltaram em paz. Qual era a palavra que esses homens chegaram com Isaac? Disse: vemos que tu és o bendito do Senhor. Que o Senhor realmente tem te abençoado. Tu és o escolhido de Deus. Nos perdoa por agir assim contigo. E não nos retribui o mal pelo mal que te fizemos. E assim Isaac libera aquele homem e toda a sua comitiva, e eles seguem. Eu quero encerrar esse texto voltando aos mesmos textos ou as mesmas palavras que ele inicia quando Deus tem uma visão, ou melhor dizendo, quando Deus se apresenta a Isaac. No verso de número 5, se você tem sua Bíblia aberta, olhe comigo. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu vou te abençoar, porque eu prometi a Abraão abençoar a sua descendência, porque esse Abraão, ele guardou tudo, minhas leis, meus testemunhos, meus estatutos, os meus mandamentos, ele guardou tudo. É por causa dele que eu vou te abençoar. A gente sabe que a vida de Abraão nunca foi perfeita, que a vida de Abraão foi sempre sempre de altos e baixos, mas aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Aquilo que ele mandava ele fazer, ele rapidamente obedecia. Ele nunca titubeava, ele nunca ficava entre dois pensamentos: será que eu faço, será que eu não? Ele sempre fazia. Mas a moralidade de Abraão nunca foi perfeita. Mas Deus está dizendo: esse Abraão, eu vou te abençoar, Isaac, porque Abraão guardou tudo. Porque na verdade o que Deus está dizendo é: esse Abraão é um Abraão maior que Abraão, é o nosso Cristo. O Cristo que pagou todo o preço, que viveu em obediência. A gente recebe as mesmas bênçãos que Isaac recebeu, por sua graça e por sua misericórdia. Esse Cristo que obedece, nos entrega tudo para nós. É como Davi, que luta, vence, ganha tudo. E quem vai construir o templo? Salomão. Por que Salomão vai construir? Porque Salomão será um homem pacífico. Eu não vou trazer guerra, então ele vai edificar a minha casa. O que Deus está querendo dizer conosco é que quem guerreou por nós em todo o tempo para conquistar todas as nossas bênçãos foi o Senhor. E todo o direito que o Senhor nos deu é por meio de sua grande obediência, em que nunca tenha falhado. E nós hoje devemos caminhar nessa mesma obediência, que assim como Isaac foi abençoado em todos. Por quê? Porque seu pai Abraão obedeceu a Deus. Naquilo que Deus determinou para ele fazer, ele fazia. Então ele só teve que ficar o quê? Ficar, permanecer. E o que Deus hoje exige de mim e de você é que nós venhamos permanecer em Cristo. Porque se nós não permanecermos em Cristo, não poderemos andar da forma como Isaac andou. Iremos levantar nossas espadas e defender os nossos direitos. E eu não estou falando que a gente não deva fazer com justiça aquilo que ele nos compete. Mas saiba, se os homens estão lutando para buscar aquilo que é só nosso, deixa de mão, porque quem nos deu, só Ele pode nos tirar. Ninguém mais pode tirar. Quanto às outras coisas, que a gente lute com aquilo que Deus nos dá, com a certeza que Deus nos dá. Mas aquilo que só Deus pode dar ao homem, e o homem está tentando tirar, se afaste, porque o nosso juiz, ele é vivo e verdadeiro. A gente tem que esperar e permanecer e confiar que aquele que nos sustentou na escassez sempre nos sustentará por onde nós andarmos, se permanecermos nele.